Oi, tudo bem? Eu sou a Lívia e tô fazendo mais um vídeo aqui pro canal e agradecer por todo o carinho que eu recebi no último vídeo e glória a Deus pelas palavras. Espero que esse vídeo também chegue a alguém que precise receber essa palavra. Hoje eu quero falar sobre por que eu ainda acredito. Começando com uma contextualização, eu cresci na igreja, eu cresci em um berço cristão, assim em um lar evangélico e cresci, nunca me desviei. Eu tenho um testemunho muito chato. Mas em todos esses anos de crente, eu vi e eu vivi muita coisa que poderiam ter me tirado desse caminho. Eu vi pessoas caindo, eu vi gente ser presa, gente próxima a mim ser presa, eu vi gente julgando, eu vi pessoas apontando o dedo na cara de pessoas muito queridas minhas. Todas essas pessoas tinham uma coisa em comum. Elas se diziam ser cristãs. Eu vi pessoas injustiçadas. Eu vi pessoas que eu achava que deveriam receber misericórdia serem massacradas e tudo isso poderia me levar a deixar de crer. E ultimamente veio essa questão no meu coração. Por que eu ainda acredito? Eu acho que talvez tenha alguém por aí com esses questionamentos. E eu vim trazer um texto e uma reflexão que eu tive que me levou a pensar a respeito disso. Eclesiastes 2, do versículo 12 até o versículo 17. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei, mesmo que os outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as sombras. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesma que também isso era vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Ah, o sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Pois bem, o contexto dessa história é Salomão, o rei Salomão de Jerusalém, em sua grandeza, em seu esplendor, falando de como ele teve riqueza, de como ele teve sabedoria, de como ele teve tudo, mas mesmo assim ele percebe que debaixo do sol há injustiça, o sábio e o tolo morrem da mesma maneira e são esquecidos da mesma maneira. Então ele deixou de gostar da vida porque debaixo do sol tudo é vaidade. Eu passei a vida inteira na igreja, eu conheci pastores, eu conheci líderes, eu fui líder, fui pregadora. Eu conheci pessoas que me ofenderam, eu conheci pessoas que foram ofendidas por mim, eu conheci pessoas que foram injustiçadas, eu conheci pessoas que cometeram injustiças. E, bem, diante de tudo isso, refletindo ultimamente, chegou um questionamento à minha mente. Por que eu ainda acredito? E lendo Eclesiastes eu vi que esse questionamento não é só meu, mas é de Salomão também, e Salomão nos dá a resposta. Se tudo queima debaixo do sol, se tudo nos faz mal, a resposta é ter um filtro solar, né? Então, como nós vamos ter esse filtro solar? Eu poderia chegar aqui com vários argumentos de teologia e filosofia, e argumento ontológico, e argumento de escolas filosóficas, e tantas coisas que vão te provar que Deus ainda existe, que Ele controla esse mundo e que tudo é permissão para que nós o conheçamos mais. Mas eu vou vir aqui falar com o básico. Cristo veio ao mundo, Ele morreu na cruz, Ele se fez conhecido, Ele mudou tudo o que acontecia e por causa disso hoje eu posso ver o mundo de maneira diferente. Eu sempre tive uma questão muito grande dentro de mim com o tempo. Então, o fato do tempo passar, o fato de eu ver os cabelos brancos de pessoas queridas, o fato de eu ver que estou crescendo e que os ciclos se encerram e que as coisas mudam e que a vida muda, sempre foi muito difícil para mim de aceitar. E percebi que sem acreditar naquilo que Deus tem a dizer, tudo se torna uma ilusão. E nisso eu me afundo numa tristeza muito grande. E nós procuramos a justiça, nós não procuramos somente um tempo eterno, mas nós procuramos justiça, nós procuramos bondade, nós procuramos algo que sacie os nossos corações nessa terra. E Salomão fala sobre isso. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Salomão fala sobre isso, fala sobre como nós buscamos essa eternidade nas coisas dessa terra. Nós procuramos uma justiça com pessoas que têm balanças quebradas, nós procuramos uma luta pelo bem se nós não sabemos lutar pelo bem, nós procuramos que o tempo seja eterno, mas só o que é eterno é aquilo que Deus faz no tempo dele, e descobrir que o ponto de vista redimido, que o ponto de vista eterno é o real ponto de vista para que nós possamos não nos queimar com as coisas dessa terra
é como a gente sobrevive. Então eu poderia chegar aqui com todos os argumentos possíveis para provar para você que Deus existe, mas eu não vou fazer isso. Eu vou olhar para você e vou falar que essa fé é a única coisa capaz de nos salvar não somente da condenação eterna, mas nos salvar a cada dia das queimaduras que esse sol pode fazer sobre a gente. É a única coisa que pode nos salvar de espiralar num ideal quebrado de vida, num ideal quebrado de existência humana. E a única maneira da gente lidar com isso é sabendo que existe algo a mais. Então, por que eu ainda acredito? Por que eu ainda vou para a igreja? Porque eu ainda vejo as pessoas e tento olhar para tudo com um olhar diferente. Porque é a única maneira de viver. Salomão fala sobre isso. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois eu já sei a dor do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque essa é a parte que lhe cabe nessa vida pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Então, para nós, é suficiente viver cada dia crendo que o Senhor é soberano, que o Senhor é suficiente, comer e beber, aproveitar aqueles a quem nós amamos, tomar um banho, comer a comida que a gente gosta, sabendo que é aquilo que Deus nos deu naquele dia e que por mais que nós não vejamos a justiça do Senhor nessa terra, por mais que nós não vejamos a misericórdia nessa terra como nós desejamos ver, nós temos a esperança de que um dia todas as coisas serão reveladas. Todas as coisas nós veremos por um ponto de vista redimido. E Ele vai vir, e Ele vai fazer justiça, e Ele vai transformar tudo. Nós veremos o mundo como ele deve ser. Eu acho brega pedir perdão em nome da igreja, mas eu quero falar pra você que foi ferido pela igreja, que foi líder, que foi pastor, ou que foi ferido por um líder ou pastor. A igreja é do Senhor, mas ela é liderada por pessoas. E pessoas machucam, pessoas queimam debaixo do sol. Mas não deixe de acreditar, sabendo que existe um Deus acima. O Senhor é soberano sobre essa terra. E um dia nós veremos a justiça dele, nós veremos o perdão dele, nós veremos essa redenção. Basta para nós olhar para cima do sol, como diz em Salmo 34:5. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais cobrirá de vexame. O sol queima, mas nós temos o filtro solar. E os que olharem para além do sol ficarão radiantes. Os que olharem para o Senhor estarão radiantes. Que Deus abençoe e que você seja radiante na presença dele.